Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, seguros. Eu sou a doutora Carolina Pimentel, sou nutricionista, membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife e vim aqui hoje conversar com vocês de como a gente deve manter os nossos hábitos saudáveis. Precisamos manter sempre o nosso estilo de vida saudável, né? Então, tenho recebido uma série de perguntas, de dúvidas e vou tentar agrupar aqui algumas dessas respostas. Então, hoje a gente conversa sobre o tamanho da porção, né? O quanto a gente deve consumir de cada grupo de alimentos e quais as dicas importantes para controlar o tamanho da porção dos alimentos. Depois a gente vai falar um pouco sobre saciedade, né? Quais são os mecanismos envolvidos no processo de saciedade e por que é tão importante a gente comer com uma atenção plena, mastigar, né? Para ativar ainda mais a nossa saciedade. Depois disso a gente fala sobre a importância do sono e da atividade física, né? Ou seja, junto com a alimentação saudável, o sono e a atividade física são pilares importantíssimos, né? Do nosso estilo de vida. E por fim a gente fala também de nutrição e imunidade, quais são os micronutrientes, vitaminas, minerais, ômega 3 que estão aí envolvidos nesse processo de melhora da nossa resposta imune. E a gente termina vendo como monta um prato saudável, né? Falando aí sobre as bases da alimentação saudável. Então vamos lá. Sobre o tamanho da porção, né? Isso é super importante. Lembra? Uma porção controlada, né? Ela ajuda justamente no controle de peso, né? Porque a gente está controlando aí a energia que estamos consumindo, ou seja, as calorias que a gente está consumindo. Vários mecanismos são propostos para que a gente tenha o controle dessa porção, né? Então, por exemplo, isso na ciência já está bem evidenciado, né? A gente tem vários estudos mostrando que quando a gente se serve num prato maior, com talheres maiores, por exemplo, a gente não percebe e acaba comendo 30% a mais do que se a gente tivesse determinado previamente o tamanho das porções. O que eu quero dizer com isso, né? Se você já recebe, por exemplo, uma refeição numa tigela grande, provavelmente você vai comer muito mais do que se você tivesse recebido ou montado esse seu prato, por exemplo, num utensílio mais adequado, num utensílio menor, né? Teve até um estudo que fez esse exemplo. Ele serviu sorvete num bowl grande e sorvete num bowl pequeno, né? Para entender se as pessoas iriam parar de comer assim que se sentissem satisfeitas, independente do tamanho que elas tivessem observado do alimento. E não, né? Quem recebeu a tigela ou bowl maior acabou consumindo em média 30% a mais do que aqueles que se serviram ou receberam essa tigela de sorvete num tamanho menor. Então controlar a porção é super importante. Mas também a gente não pode ficar com uma balança, né, toda hora pesando esses alimentos. Então tem umas dicas práticas, né, como por exemplo usar as próprias mãos para mensurar o tamanho das porções. Se a gente está falando de grãos, de cereais, arroz, feijão, aveia, granola, lentilha, grão de bico, né? Então todo esse mundo dos cereais e das leguminosas, primeiro, lembre-se sempre de pegar a sua versão integral, né? Porque é mais rico em fibras e tem mais nutrientes.
Mas como que a gente mensura, né? Vamos pensar em volume. Se eu tô falando em arroz, né? Poderia ser, por exemplo, o tamanho do pulso. E daí cada um tem... Do punho, né? Desculpa. E daí cada um tem o seu próprio punho, o que isso indica muito do que a gente tem, do que a gente precisa comer proporcionalmente ao nosso tamanho corporal, né? Então seria em volume, olha, um pedaço assim de pão, né? Em volume, uma porção assim de arroz ou de macarrão, né? Ou de feijão. É claro que, não, mas como é que eu vou comer só isso? Calma, a gente pode consumir de 4 até 6 porções de carboidratos ao longo do dia. Então são 6 vezes isso daqui. Mas lembre-se que isso deve estar distribuído ao longo do dia, né? Quando a gente fala de proteína, né, das carnes, e daí sempre preferência as carnes magras, né, e as carnes brancas, como peixes e aves, o tamanho da porção é a palma da nossa mão sem os dedos, né? Então, só esse volume aqui é considerada uma porção de proteína e a gente pode consumir de 1 a 2 porções, né? Os vegetais, o vegetal geralmente é à vontade, né? Se eu não tô falando de batatas, né, milhos, que são cereais, né, ou desculpa, tubérculos, alimentos muito ricos em amido, que daí a gente vai respeitar essa porção aqui. Se eu tô falando de folhas e legumes como abobrinha, brócolis, couve-flor, berinjela, tomate, cenoura, aí isso é liberado, né? Que bom, porque esses vegetais são super ricos em nutrientes e fibras que ajudam ainda mais no controle da saciedade. A gente vai ver isso também. Se a gente está falando de castanhas e oleaginosas, né? Então castanhas, nozes, as sementes, é a concha de uma mão, né? O que cabe só aqui no centro. Isso daí dá por volta de 20 a 30 gramas. Agora, se eu tô falando numa pipoca, né? Porque a gente tá em casa, então tem cinema toda hora e tudo bem a gente ficar com vontade de comer uma pipoca, é só controlar a porção. Então, né, a gente tá falando de um punhado assim com as 2 mãos, né? Se eu tô falando, por exemplo, de queijos duros, eu vou usar o polegar para entender, né? O polegar, assim, então é um tamanho como esse aqui. Pensa sempre no volume. E assim a gente consegue controlar a quantidade dos alimentos. Outra dica legal é quando você for se servir, monta o seu prato já. A gente vai ver como montar esse prato saudável, né? Monta o seu prato, deixa ele e leva o seu prato pronto à mesa, né? No dia a dia, é claro que refeições em famílias, você quer colocar a mesa, as travessas, tudo bem, mas no dia a dia é legal que esse prato já venha porcionado por você. Por quê? Porque lembra, quando a gente tem um porcionamento adequado, a gente acaba consumindo menos, né? Entende melhor o volume desses alimentos e isso proporciona mais a saciedade, né? A gente acaba consumindo menos, porque quando você prepara aquela comida gostosa e deixa as travessas à mesa, inevitavelmente a gente vai querer servir mais um pouquinho. Agora, quando a gente pensa também em saciedade, né, em controle da saciedade, percepção da saciedade, além de porcionar os alimentos, comer com uma atenção plena é fundamental. O que é comer com atenção plena? É para tudo que agora é a hora da refeição. Então é sem computador, sem TV, né, sem distração. Porque a gente precisa perceber o que está comendo. Olha como quem regula a saciedade é o hipotálamo, que está aqui, né, uma área do nosso cérebro. Então, e esse hipotálamo, ele entende que existe alimento, né? Entende a presença do alimento quando o estômago se dilata um pouco, né? E com a mastigação. E isso demora mais ou menos 20 minutos. Então veja, você pode comer pouco em 20 minutos e você pode comer muita coisa em 20 minutos. Por isso, mastigar, né? Mastigar muito bem, perceber o sabor dos alimentos, o aroma, a textura, mastigar bem demorado,
bem devagar, eu quero dizer, é fundamental, porque isso ativa a saciedade até mesmo antes desse alimento já estar no estômago, né, e dilatar. Então essa percepção da saciedade, ela acontece de maneira mais precoce e a gente consegue controlar melhor a ingestão de alimentos. Alguns nutrientes estão relacionados com uma melhora da percepção da saciedade, dão mais saciedade pra gente, fibras e proteínas. E outros, como açúcar e carboidratos refinados, né, parecem atrapalhar ainda mais a percepção da saciedade, que é dada por um hormônio que se chama leptina. Então, quando a gente está comendo doce, quando a gente está comendo farinha branca, né, macarrão, a gente acaba comendo mais, primeiro porque é super gostoso, né? E segundo, porque esses alimentos, tem alguns estudos que mostram que existe uma resistência desse hormônio da leptina na percepção da saciedade. Então leva a gente a comer muito mais, né? E ele é mais palatável, então já viram. Por isso evitem açúcar e carboidratos refinados, a farinha branca, né? Tudo muito refinado, o pão branco, por exemplo, né? Porque a gente vai acabar comendo mais mesmo. E quando for comer esses alimentos, porque claro, né, eles podem fazer parte com consumo limitado, lembre-se, atenção plena, né? Degustem bem, ficam ali saboreando bem esses alimentos, porque isso ajuda a desenvolver também a saciedade, certo? Bom, o que ajuda também no controle de peso, além de controlar a percepção e além de controlar, de comer com essa atenção plena, é a atividade física, é claro, né? Então a gente precisa se exercitar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que no mínimo a gente faça 150 minutos de atividade física por semana. Isso dá aí, olha, só 30 minutinhos por dia. Então, por favor, se planejem e se movimentem, né? A gente precisa fazer atividade física. E atenção também que nesse momento a gente está passando muito tempo sentado, né? Então o tempo de sedentarismo aumentou muito. Então, em vários intervalos ao longo do dia, sobe e desce escada, pula um polichinelo, uma corda, ou anda mesmo, caminha aí pela sua casa, mas faça intervalos regulares para evitar ficar muito tempo sentado, certo? E depois disso, o sono é fundamental. E o sono é fundamental até para a imunidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Dormir bem é recuperar-se. Então é preciso ter pelo menos de 7 a 8 horas de sono por dia. Ai, mas eu fico super bem dormindo só 5 horas. Olha, a ciência tem mostrado que só 3% da nossa população tem esse background genético de dormir 5 horas. Ou seja, a grande maioria precisa dormir de 7 a 8 horas por dia. E para isso, refeições mais leves à noite, vai jantar aí cerca de 2 horas antes de dormir, horários regulares para dormir e acordar, um ambiente propício ao sono, então sem barulho, né, escuro, com a temperatura adequada. Isso é muito importante para um sono de qualidade. E se você quiser fazer um snackzinho, um lanchinho antes de dormir, escolha alimentos como leite, sementes, mel, banana, aveia, né? Porque são ricos em triptofano. Mel, por exemplo, que é o açúcar, lembra que é a pontinha do dedo polegar. Então, um volume menor. Né? A proteína, também alimentos proteicos, né? Um shake proteico à noite também é interessante, porque ela ajuda aí na recuperação da massa magra. Bom, em relação aos nutrientes específicos que podem ativar, melhorar a nossa resposta imune, eu vou falar para vocês aqueles que a gente tem evidência científica, né? Que são a vitamina C,
que está presente aí nas frutas cítricas, por exemplo. A vitamina D, a principal fonte é o sol, então a gente precisa se expor ao sol minimamente, senão a suplementação é super indicada também. A vitamina A, o selênio, o zinco, a vitamina E e o DHA, o ômega 3. Né? Isso é importante que venha por meio da sua alimentação. Então lembra, alimentação saudável, a base, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, grãos integrais e cereais integrais. Consumo moderado de leites e derivados, a melhor forma desnatado, semidesnatado, aves e peixes. Consumo limitado de carne vermelha, embutidos, açúcares e carboidratos refinados. Sua alimentação é assim? Ok. Mesmo assim, nesse momento, é interessante a suplementação com polivitamínicos, com DHA, com vitamina D, né? Para que a gente garanta aí essa resposta imune. Mas lembre-se, né? A suplementação não substitui uma alimentação saudável. Ela complementa, ela dá um boost, né? Ela dá um impulso aí para a gente responder de maneira mais saudável. E como a gente monta um prato saudável, vamos pensar nisso? Então tem passo a passo aí, né? Primeiro, metade do seu prato, vegetais. Lembra? Escolha um de cada cor. Quanto mais cor, mais fibra, mais vitaminas, mais minerais, mais bioativos, mais fitoquímicos, mais antioxidantes. Depois, cereal integral e um grão, que pode ser um arroz integral, feijão, por exemplo, né? Aí, uma parte de proteína, tô mostrando aqui com a mão, né? Uma proteína magra, e você pode temperar adequado, se for usar da maneira que você gostar. Controla o sal, cuidado com o sal, e se for usar o azeite, lembra de controlar também, porque ele é muito bom, mas tem bastante caloria. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Um beijo grande, tchau, tchau! E aí, gostou desse vídeo? Então clica no link que está na descrição, faça parte do Método SEC e ganhe acesso exclusivo à nossa comunidade com muito mais. Te vejo lá!